de reflexões, cujo tema central é a alegria. Eu espero hoje poder introduzir essa série, esse mês, de uma forma que seja boa para o nosso coração, pois eu quero começar esse tema com o seguinte subtítulo que diz a respeito da mensagem, que tem tudo a ver com as músicas que nós acabamos de cantar. Alegria além das circunstâncias. Alegria além das circunstâncias. Eu vou conversar com a gente em cima de um único versículo e tudo aquilo que ele traz de desdobramento bíblico para os nossos corações. O apóstolo Paulo, ele escreve da prisão, certo de que dali ele poderia sair para morrer, há muito tempo preso, e realmente dali Paulo foi ser morto. Ele escreve da prisão para essa igreja. Ele tinha uma certa liberdade dentro da prisão. E nessa situação, aí às margens da pena de morte, Paulo escreve a carta da alegria, que é Filipenses. Filipenses é a carta da alegria, escrita num contexto totalmente adverso à alegria. E no capítulo 4, versículo 4, o último capítulo, é uma carta apenas com 4 capítulos, Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Essa versão que eu uso, em outras versões está alegrai-vos, ou seja, para a gente não muda muito isso. Mas a pergunta que esse versículo de Paulo me fez é essa: o que as pessoas dizem a seu respeito? Você é uma pessoa feliz, alegre? Porque perguntar para mim é uma coisa. A gente às vezes superestima a nossa expectativa a respeito da gente. Já viu aqueles memes, expectativa e realidade? Mas a realidade às vezes está expressa de como as pessoas veem a gente. As pessoas que veem a gente, que sabem responder essa pergunta, normalmente são as pessoas que estão mais próximas da gente. As pessoas mais próximas de vocês podem afirmar que você é uma pessoa feliz? A cara da Gabi já entrou em crise ali, ó. E para a gente poder tratar esse tema de alegria, eu vou fazer aqui uma salada, trazendo alguns pensadores que fizeram parte da minha leitura ao longo de anos. Um recente, que é um coreano chamado Byung-Chul, esse nome que está na frente mesmo, esse cara aí. Ele escreveu um livro muito interessante, cujo título é A Sociedade do Cansaço. E ele fala, nesse livro, que a sociedade pós-pandemia é a sociedade do cansaço. Ele olha para a gente depois da pandemia e lê assim: nós estamos cansados, nós somos cansados, o cansaço faz parte da nossa vida. Quem não se sente assim, que levante a mão. Eu não vou. Novembrão, dezembro vindo aí, depois de uma série de polarizações que vivemos, uma política recentemente, está todo mundo cansado. Eu me sinto cansado. Guardem essa fala desse filósofo coreano. A revista Times, de 2020, começo da pandemia, lançou um artigo dizendo assim: produziu-se mais informações durante os últimos 30 anos do que nos últimos 5.000 anos de existência da humanidade. Produziu-se mais informações nos últimos 30 anos. Eu estou indo para 54. Nos últimos 30 anos, eu vivi mais informação, tive mais informação. Eu ligava do telefone, do orelhão, para telefonista, para ligar para minha casa, quando era criança pequena no Rio de Janeiro, para telefonista ligar para minha mãe, para perguntar se aceitava a ligação, para depois a ligação voltar e falar: olha, é a cobrar, e a minha mãe aceitava quando eu estava viajando. Vocês não viram nada disso, né? A gente viveu isso. Vocês sabem o que é uma máquina de datilografar? Alguém sabe o que é um disquete? Hoje, esse celular tem mais informação, muito mais informação, do que o computador que existia num salão igual a esse, da primeira faculdade que eu fiz, que foi engenharia. Ocupava-se um espaço muito maior para processar muito menos informação. Nosso celular tem muito mais hoje. Então, em 30 anos, nós sofremos avanços enormes tecnológicos e a informação vem sendo despejada. Então, além de estarmos cansados, nós também estamos sobrecarregados.
De todo lado vem informação, WhatsApp, Instagram, rede social, televisão, e às vezes vem informação que a gente nem quer e acaba aparecendo. Um estudo recente lançado diz que o nosso cérebro recebe hoje, nesses dias de hoje, 5 vezes mais informações por dia do que uma pessoa recebia há 40 anos atrás. A nossa mente está cansada porque nós não conseguimos dividir a atenção em várias coisas. Nós achamos que dividimos a atenção em várias coisas, mas na verdade ninguém divide nada, ninguém olha para várias coisas. Ou você está olhando para cá ou para lá e a sua mente fica escolhendo para onde olhar. Isso cansa a cabeça. Nós estamos numa sociedade do cansaço, sendo abalroados, sobrecarregados de informação. Esse aqui é um pensador mais antigo, eu acho que alguém já ouviu falar dele, já leu ele, Bauman, já morreu, que já fala há algum tempo que os relacionamentos estão líquidos, as relações humanas estão cada vez mais líquidas. A gente fala assim, falta solidez disso, falta solidez daquilo, mas isso já está acontecendo há 2, 3 gerações. Nós estamos vendo isso agora, no momento que nós estamos vivendo atualmente, cujo o dicionário de Oxford nomeou como pós-verdade. Se o século XX era a época da verdade, o começo do século XXI é a idade da pós-verdade. E quando eles definem pós-verdade, eles dizem assim, é o momento em que os fatos objetivos são menos influentes do que as emoções. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito mais as emoções do que as informações. Haja visto que, como disse um professor meu, que vocês conhecem, a felicidade virou commodity. Uma palavra incomum, mas commodity são bens de consumos primários. Ser feliz tornou-se uma preocupação primária da humanidade. Ser feliz tornou-se uma preocupação primária. Esse é o mundo que a gente vive. Ainda que às vezes a gente se coloque em bolhas, se você olhar da porta para fora, é isso que você vai ver na vida das pessoas, trazendo à nossa mente, inclusive, reflexões que a gente não sabe explicar. Por que as pessoas estão assim? Por que nós estamos assim? Por que a sociedade está assim? Por que as pessoas estão desse jeito? É por causa disso. Nós estamos cansados, sobrecarregados, fragilizados em nossos relacionamentos, angustiados, procurando alguma razão para nos sentirmos bem e desesperados à busca da felicidade. E chega um tal de Paulo e fala assim, alegrem-se no Senhor. Repito, alegrem-se. Essa é a cara que eu faço. Paulo, você não está vendo o que está acontecendo? Isso é bom na sua época. Sua época era fácil ser feliz. Não tinha muita coisa, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha metade das coisas que tinham hoje. Como é que você vai me dizer hoje, no século XXI, para eu ser alegre? A alegria é uma emoção básica. A alegria é uma emoção básica. Será que era disso que Paulo estava falando, de uma emoção básica? Será que é essa mesmo a preocupação de Paulo? Uma emoção, o que a gente já sabe sobre emoção hoje é o seguinte, emoções nos alertam. Quando eu sinto algo ruim, eu interpreto que o ambiente não está bom. Vou passar rapidinho por isso, que meu papel não é explicar isso, depois vocês me perguntam. Emoções dão cor à vida. Não dá para viver uma vida sem emoção também. Nós não somos robôs, nós não somos máquinas. Aliás, o grande dilema hoje da inteligência artificial é que elas conseguem repetir processos contínuos e lógicos, mas eles não têm uma coisa chamada heurística. É aquela coisa que o ser humano tem assim, pegar a sacada da coisa. Não tem. Então, emoções dão cor à vida, a gente dá cor à vida. Emoções validam o comportamento. Quando eu faço algo, eu faço um bolo, faço uma comida, e alguém diz, nossa, que comida gostosa, a gente, poxa, que legal, fiz uma coisa gostosa, a gente registra isso, porque as emoções são uma das principais causas de registrarmos nossas memórias. Nós lembramos das coisas boas da vida e das coisas ruins da vida, porque alguma emoção ali registrou aquilo, e isso aí dá base para o que a gente chama hoje de repertório ou drive. Quando eu faço escolhas hoje, a minha mente resgata lá essas emoções e fala, essa escolha é boa para mim. Então, todos nós. Eu tive contato com uma pesquisa recente muito louca, que provou cientificamente que antes de você pensar em fazer algo, seu cérebro já disparou o que você quer. Olha que coisa louca. E isso vem da onde? Vem do que você tem guardado e registrado. E emoções são voláteis, e esse último ponto eu quero que a gente registre. Emoções são voláteis diante do estímulo externo.
A todo tempo nós recebemos estímulos externos, bons e ruins. Recebi uma notícia que alguém morreu. Hoje o Jackson, quem viu, postou lá no Facebook. Participei de 2 momentos da vida. Ele agora está no casamento, aliás, a família toda, por isso não estão aqui. É um momento feliz, mas ele participou do velório da avó do Simeone cedo. 2 emoções totalmente distintas no mesmo dia. E quando se trata de emoções, se nós formos olhar para a nossa vida, ela fica que nem essa linha. Tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente não está bem, e a gente não tem como escolher, hoje eu vou acordar alegre e vou ficar alegre a vida toda. No mínimo um pensamento infantilizado esse. O que a gente precisa saber, e não pode deixar de saber, é que ao tempo todo vou receber notícias, vão acontecer fatos que vão mexer com as minhas emoções. Ao tempo todo a vida estará nos pressionando. Hoje pela manhã, e assim vai acontecer regularmente, estávamos eu, Pablo e Susan, conversando, orando, e como o Pablo está na Alemanha, a Susan está no Brasil, eu me propus uma vez por mês estar cuidando deles. E o Pablo falando das dificuldades lá, de estar sozinho na Alemanha, e a Susan como esposa aqui no Brasil, e a gente conversando sobre isso, e chegou-se à seguinte conclusão: a vida não massageia ninguém. Se eu tenho as minhas emoções, que são sujeitas àquilo que acontece, e a vida não massageia, nós vivemos então numa faixa, que aqui para a gente eu vou chamar da faixa das emoções. Está entendendo como é que já começou a ficar complicada aquela definição da pós-verdade, quando nós abrimos mãos de fatos por emoções? Eu não consigo avaliar se eu tenho uma vida feliz se eu for me basear só nas emoções. Eu preciso delas, elas fazem parte da minha vida, mas a faixa da felicidade é a faixa que diz quem eu sou. Hoje eu posso ter acordado bem, eu estava lá à tarde sentado na frente do computador, eu acredito que as minhas emoções estavam estáveis, vem a Cláudia com meu neto no celular. Aí minha emoção, comecei a brincar, feliz. É assim. Isso tem que ficar dentro de uma faixa. E uma coisa que nós precisamos já, nessa série, entender, é que alegria é uma emoção, mas felicidade é um estado. Estar feliz é diferente do que se sentir alegre. Eu me sinto alegre quando coisas boas acontecem, eu me sinto triste quando coisas ruins acontecem, mas isso não quer dizer que eu seja feliz ou infeliz, isso não define. E se existir um limiar na faixa da felicidade, existem 2 coisas que nós precisamos prestar atenção a partir desse momento. A primeira, quem está acima do limite da faixa da felicidade, tudo que acontece na sua vida, a expressão daquilo que ele faz, daquilo que fala, daquilo que você fala é gratidão. Quando eu estou acima do limiar da felicidade, a minha faixa da felicidade está acima do limiar da felicidade, eu sou grato por tudo que acontece. Entretanto, quando eu estou abaixo da faixa da felicidade, o que eu começo a fazer? Murmurar e reclamar da vida. Ser grato, ou ser murmurador, ser grato ou ser murmuradora, é a forma como eu entendo a felicidade. Porque a alegria pode ser nos roubada o tempo todo. E quando Paulo escreve, alegre-se sempre no Senhor, repito, alegre, ele usa uma palavra interessantíssima que eu confesso a vocês. Deus é meu juiz. Que eu não tinha entendido a semântica dessa palavra até estudar para essa mensagem de hoje. Ele usa uma palavra grega chamada charis. E essa palavra charis, quando você pega ela, para manter tudo dentro do contexto, do que ele quer dizer como charis, porque charis para Paulo é um estado de felicidade e bem-estar. Então quando Paulo fala, alegre-se no Senhor, repito, alegre-se, Paulo está dizendo, sejam felizes no Senhor, repito, sejam felizes. Ele não está falando das emoções que variam o tempo todo, mas é aquilo que nos mantém felizes acima ou abaixo do limiar da felicidade. Sejam felizes sempre no Senhor, repito, sejam felizes. É diferente do termo das bem-aventuranças, porque o termo das bem-aventuranças é macários, é outra coisa. Mas aqui Paulo está falando daquela felicidade essencial. Qual é a essência da sua vida feliz? Qual é a essência da sua felicidade? Qual é o cáris da sua vida?
Eu trouxe alguns textos que usam a mesma palavra. Olha que coisa interessante. Me acompanhe. Primeiro, Filipenses capítulo 3, versículo 1, o próprio Paulo diz assim: por fim, irmãos, alegrem-se em quem? Então, quem que tem que ser o motivo da minha felicidade? Para Paulo é isso. O motivo da felicidade é o Senhor. Você pode não estar alegre. Se você for perguntar para Paulo se o tempo todo ele esteve alegre, certamente que não. Afinal de contas, alguém que foi mordido por cobra 3 vezes, sofreu naufrágio, foi chicoteado um monte de vezes, ninguém toma chicotada sorrindo. A vida deu um monte de chicotada no apóstolo Paulo, e ele não estava rindo tomando chicotada. Mas isso não quer dizer que ele não fosse feliz, porque a felicidade ela é pavimentada por valores, por princípios. Os valores e princípios da vida de Paulo não estavam pautados nas suas emoções, estavam no Senhor. Então Paulo usa a mesma palavra para falar assim: alegre-se no Senhor. E o apóstolo Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 10, ele usa também a mesma palavra. Quando os pastores estão ali tristes, cuidando das ovelhinhas no meio do pasto, sem falar assim: não tem mais jeito nessa vida, Roma tomou conta da gente, nós estamos numa desgraça aqui, morrendo de fome, olha as ovelhinhas como é que estão magras. Jesus nasce, aparecem anjos para aqueles pastores, e aqueles milhões de milhares de anjos que aparecem para os pastores, olham para os pastores numa situação social, política, totalmente desfavorável a deles, emocional totalmente desfavorável, e dizem assim: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo, eu trago boas notícias. E a palavra boas notícias aqui é evangelho. O evangelho nasceu. O evangelho é a boa notícia de Deus. E essa boa notícia vai dar a você o quê? Alegria. Caris de novo. Felicidade. Se o Senhor é o motivo da nossa felicidade, nós encontramos essa felicidade no Senhor através do evangelho. Quando eu conheço o evangelho do Senhor Jesus e me rendo a esse evangelho, eu encontro minha alegria no Senhor. E quando eu encontro essa alegria no Senhor, vem aqui um outro texto conhecido, que a mesma palavra caris aparece, em Efésios agora capítulo 2, versículo 8, que diz assim: vocês são salvos pela graça. Ué, Cláudio, mas não está escrito felicidade ali. Mas é exatamente a mesma palavra, porque felicidade e graça em caris é exatamente a mesma coisa. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva divina. Quem está dando para vocês é o Senhor, felicidade mediante o Evangelho e de presente para a sua vida. E quando você recebe felicidade de presente para a sua vida, vou para um outro texto agora de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, quando Paulo trata do resultado da nossa vida com Deus, ele chama isso de fruto do Espírito, porque o Espírito Santo passa a viver em nós, e esse fruto tem virtudes. Repare que a palavra aqui é no singular, o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito. Aí todo mundo coloca tudo na mesma linha, como se fosse vários frutos. Mas o fruto do Espírito é o amor, e uma virtude existente no amor, nesse amor que Deus nos alcançou através do Evangelho, é o quê? Caris novamente. Se a alegria está no Senhor, se essa alegria vem mediante o Evangelho, se essa alegria é uma dádiva que eu tenho, essa alegria passa a viver em mim através do Espírito Santo de Deus, e eu preciso ser alegre, porque Deus me chamou para viver juntamente com Ele. A minha felicidade está no Senhor. Paulo mais uma vez. E por último, a matadora de Paulo está no texto que nós lemos aqui no começo desse encontro. Sabe onde aparece a palavra caris? Não sei nem porque eu estou fazendo essa pergunta, né? Já está grifado já. Sejam o quê? Gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se vocês tiverem algum motivo de felicidade, apesar das circunstâncias que alteram o seu estado emocional o tempo todo, essa felicidade está no Senhor. É isso. E aí eu fico me perguntando, numa cultura onde deixamos de ver os fatos para avaliarmos se a vida está bem, mediante as nossas emoções, o Evangelho do Reino diz que as nossas emoções podem variar o tempo todo, mas a sua felicidade
ela só pode vir de um lugar. Eu falo para vocês sem preocupação nenhuma, se não tiver dentro da lógica bíblica, eu ouso dizer, dentro da lógica bíblica, repito, que no lugar onde devia estar o Senhor, sendo fonte da sua felicidade, tem algum ídolo construído aí. E ele precisa ser quebrado, senão você não vai achar felicidade nunca. Eu não tenho tempo para ficar expandindo isso, nem é meu propósito, mas quando eu deixo que esses ídolos cresçam, eu começo a me vender para esse mercado da felicidade, procurando métodos, pessoas, gurus, que resolvam, me deem solução. Às vezes as pessoas vão lá comigo conversar e acham, pedir uma pastoral bíblica, uma conversa bíblica, estou lá sentado tomando um café e fico esperando que eu dê respostas que eu não tenho. Eu não tenho resposta para as coisas. Que é assim, eu não tenho resposta para tudo, eu não tenho. Mas uma coisa eu posso caminhar contigo e lendo a Bíblia, te mostrar, Deus tem resposta para tudo. E às vezes encontro umas pessoas muito resolutas, umas pessoas muito reticentes, porque quando eu digo para uma pessoa que a Bíblia tem respostas, pode ter certeza, gente, acontece comigo o tempo todo. Em algum momento a Bíblia vai olhar para o Cláudio e falar assim, você está errado. E aí? O que eu faço contra isso? Eu faço uma escolha. Eu continuo acreditando nos meus ídolos. Eu coloco a minha felicidade naquilo que está escrito. Outros dizem assim, não, mas eu tenho direito às minhas escolhas. E falei para vocês, não sei se para todos, mas pelo menos para eles, que eu fiz um curso inteiro sobre livre-arbítrio à luz da neurociência essa semana. E sabe o que a neurociência provou, mostrando imagem do nosso cérebro? Não estou falando de ciência, já não é mais de religião. Estou falando de ciência. Sabe o quê? Que ninguém tem livre-arbítrio nenhum. Antes de você ter uma escolha cognitiva a respeito de algo, o seu cérebro já acendeu escolhendo aquele algo, porque lá atrás você tem um background que sabe exatamente quem você quer. Não existe livre-arbítrio. Ponto final, é o que a ciência prova. E aí? A pergunta é, quem está acendendo o seu cérebro? Quem está acendendo o seu cérebro? Nós vivemos sob pressão, por isso nós estamos cansados, por isso que nós estamos até desanimados. Mas aquele que escreveu a mesma carta que eu li aqui também estava sob pressão. Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 12. E nós temos que tomar cuidado para isso não ser um ladrão da nossa alegria. Quero que saibam, irmãos, que tudo que me aconteceu, o que aconteceu? As circunstâncias. Estou aqui preso, vou morrer. Eu quero que saibam que tudo que me aconteceu tem me ajudado a propagar o quê? As boas novas. E atualmente as coisas começam a acontecer à nossa volta, nós vamos construindo altarezinhos para os nossos problemas, e nós ficamos ali idolatrando nossos problemas. Me veio uma frase que eu li essa semana: a gente gasta mais tempo queimando a cabeça com coisas que não aconteceram do que vivendo as coisas que aconteceram. Gastamos mais tempo preocupados com escolhas que não fizemos do que vivendo as escolhas que fizemos. Nós construímos altares o tempo todo e a gente fica queimando a cabeça. Aí a faixa da felicidade vai lá para baixo, para a murmuração. Eu vejo tantos discípulos e discípulas de Jesus reclamando da vida o tempo todo. Tá certo, tem um dia que não tá bom mesmo. Tem dia que eu acordo, gente, o único lugar que eu quero ficar é minha cama. No máximo Netflix, se passar alguma coisa que eu goste. É no máximo. Tudo bem, mas esse é um pico. Quando esse pico fica muito constante, está na hora da gente rever, sinceramente, os fundamentos da nossa felicidade. Está na hora da gente começar a rever isso. Porque um homem que estava para morrer escreveu: olha, eu quero que saibam que as circunstâncias têm me ajudado a propagar as boas novas. Sabe o que começou a acontecer com Paulo na prisão? Os outros, por verem a vida de Paulo, começaram
a viver mais o reino com mais intensidade. Está lá no texto de Filipenses, só pegar e ler. Se eu estiver mentindo, fala assim, ó, você falou uma coisa, lá está escrito outra. Quando a gente vive as circunstâncias na ótica do reino, mostrando que o Senhor é soberano, que Ele está cuidando de tudo, que tem alguma coisa de Deus acontecendo nessa história, nessa fase da história da minha vida, as pessoas que estão à nossa volta, elas se sentem animadas. A guarda especial de César, que eram conhecidos como pretorianos, conheciam o Evangelho do cara que estava na prisão. Quando Deus colocou Paulo na prisão, ele estava sabotando a vida de César. Porque ao colocar Paulo na prisão, Paulo fez do cativeiro dele, da dor dele, do sofrimento, um motivo para que Deus fosse conhecido. E a gente fica reclamando da vida. Ah, mas as coisas estão caras, tem pouco dinheiro na conta, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Essa pandemia veio aqui para acabar com a nossa história. A gente está lá na faixa vermelha o tempo, a gente está sempre no vermelho com Deus. Se não olharmos a vida pelas lentes da mão de Deus, as circunstâncias levam embora a nossa alegria. Será que não é esse o motivo porque a gente está com a cara tão triste assim? Chega aqui, parece que está morto. Walking Dead, né? Será que não é por isso que nossas segunda a sexta, a gente está sempre olhando para o chão, com a fronte curvada, com o ombro curvado? Né? Será que não é por isso, gente? Eu vou confessar, e eu falo isso publicamente, está gravado, vai aparecer na internet. Eu olho para as Escrituras, e eu olho para o movimento das igrejas em geral. Para mim, eu posso estar errado, me desculpa, se eu errado, alguém me diga que eu estou errado, não tem problema de me dizer que estou errado. Mas a sensação que eu tenho é que tem algo muito errado com a gente, muito errado. Não é pouco errado, é muito errado, gente. Eu olho para aquele cara, eu vou morrer, mas isso está fazendo com que Deus seja mais conhecido. A gente se afasta das pessoas, a gente não quer conversar com ela, nem me chame, bota o WhatsApp lá no cinza para ninguém saber que eu vi. É isso que a gente faz. Tem uma coisa errada. Se não olharmos a vida pelas lentes da mão de Deus, as circunstâncias levam embora a nossa alegria. Pois Deus pode estar escrevendo através da sua luta o capítulo mais importante da sua história. Grava isso. Você não gravou nada hoje, grava isso. Deus pode estar escrevendo através da sua luta o capítulo mais importante da sua história. O capítulo em que pessoas estão conhecendo a Deus pelas dificuldades que você está passando, que eu estou passando. As circunstâncias, meus amigos, e aqui eu termino, podem roubar a sua alegria por um momento. Mas se eu pudesse dar uma dica que fechasse toda essa mensagem de hoje aqui essa noite, é jamais permita que elas tirem a sua razão de ser feliz, que é Jesus. Você pode ter entrado triste ali hoje, pode ter tido uma semana triste, pode estar passando por dias tristes, mas é só alegria. Daqui a pouco o pico sobe. Mas não permita, por favor, que nesse altar do seu coração, onde Deus deve estar, estejam os ídolos das circunstâncias. Porque é nesse momento que Deus pode estar escrevendo o momento mais importante da sua história. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós estamos numa sociedade confusa, uma cultura confusa, num momento confuso da história também. E isso exige da gente bastante. Todos os dias nós
temos motivos para nos sentirmos felizes e também muito tristes. Situações nos entristecem, perdas, lutas, de sabores. E assim, ó Deus, na pauta da vida, nos ajuda a olhar para Ti com honestidade, nos perguntarmos quem vem nos sustentando felizes. E assim como o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, usa as nossas vidas para que as nossas lutas, para que o Teu reino seja conhecido, criando em cada um de nós a possibilidade de que pessoas se motivem com a força e o poder que o Senhor tem no meio das nossas lutas, ó Pai. Usa as nossas lutas para que as pessoas consigam entender que com o coração em Ti nós podemos ter um sorriso na nossa face, sim. Porque as dificuldades podem nos roubar a alegria, mas a nossa felicidade está no Senhor. Que encontremos felicidade no Senhor sempre, como o apóstolo Paulo nos ensinou essa noite. Em nome de Jesus. Amém.